fazer sedação multimodal, né? Eu faço só o óxido nitroso, eu não utilizo medicações para fazer sedação no meu paciente. Então, isso faz com que a gente também apure as nossas técnicas, né? Porque para poder oferecer algum tipo de medicação, a gente precisa ter o domínio ali do mecanismo de ação daquele medicamento, se pode de alguma forma interferir com o óxido nitroso ou em ter uma interação, se o paciente faz uso de medicação de controle, né, no sistema nervoso central, a gente também poder entender, porque o paciente pode ser sedado de uma forma mais rápida. Então, para que o paciente não entre em oversedação, a gente tem que ter esses parâmetros. Eu espero que aí no futuro a gente consiga, né, alcançar uma grande quantidade de pessoas. Se você for parar para observar em relação ao conforto, em relação ao pós-operatório, à qualidade, né, é 100% uma escolha certa a ser feita. Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Professor Carlos Neves aqui, sou professor de cirurgia, traumatologia, anestesiologia no curso de odonto aqui da Universidade de São Francisco em Bragança Paulista. E eu acabei de fazer o curso aqui de sedação em óxido nitroso, de sedação consciente. E eu vou falar uma coisa para vocês. Recomendo um curso top, com aulas online de qualidade, com um conteúdo muito bom e um treinamento que não deixa a desejar. Se eu posso falar uma coisa, indico e vou indicar para todos os colegas que poderem fazer, tá bom? Um abraço! Não só no meu consultório, né, de prática habitual, mas também em consultórios parceiros. Eu faço muita sedação para fora e hoje é como uma amiga que eu faço sedação para ela, que ela é um dos grandes nomes da bucomaxilo. Ela fala que hoje me considera uma das pessoas muito expertas assim em relação à sedação. Depoimento dos pacientes, né? Os pacientes eles relatam qual que é a sensação. Esses dias eu fiz uma sedação e a paciente, a única coisa que ela falou para mim foi isso: valeu cada centavo, porque foi uma melhor experiência. Olá, meu nome é Cristiane, sou formada há 18 anos, tá? Sou especialista em implante, resolvi fazer o curso com o Cris. Nossa, sensacional o curso, aprendi muito nesse curso de óxido nitroso, recomendo para vocês 100%. Venham fazer porque, olha, excelente. Aprendi muito. Obrigada, professor. Aumentou meu faturamento, e obviamente que aumentou meu lucro, né? Porque eu consegui pagar o equipamento com o dinheiro que eu fazia das próprias sedações. Então, isso foi muito bom. Os pacientes, né? A própria forma de trabalhar que acabou pagando o equipamento. Porque eu não tirei R$ 1 do meu bolso, dizer, eu tenho que tirar do meu bolso e pagar por fora. Não. As sedações que eu fazia acabavam que compensavam os valores que eu tinha de efetuar o pagamento para a empresa que eu comprei o equipamento. Hoje a sedação é uma das minhas principais fontes de renda. É a sedação. A diferença do Ox Nitro, do seu sucesso profissional, ou de qualquer sonho da sua vida, é entrar e fazer até dar certo. E não apenas ver se vai dar certo. Porque no final terão desafios. E aquele que entra para ver se vai dar certo, vai ficar vendo por todo o resto da vida. Não importa se você tem um PhD, um doutorado, um mestrado, ou apenas concluiu a graduação. Se você vai entrar no Ox Nitro até dar certo, o Ox Nitro é para você. Não tem como dar errado. Rio em direção ao mar. Olá pessoal, todos sejam muito bem-vindos à nossa terceira e última aula da nossa jornada Ox Nitro. Tudo sobre óxido nitroso. Então você que está chegando aqui nessa aula, você já passou pelas duas aulas anteriores. Pela nossa primeira aula, onde a gente falou os conceitos essenciais do óxido nitroso. Falamos do seu histórico, falamos o que é sedação, falamos o que é medo, ansiedade, dor, como isso se interrelaciona com o sistema límbico. Falamos também da farmacocinética do óxido nitroso, ou seja, o que o nosso corpo faz com o óxido nitroso.
Na aula 2, onde a gente fez guiando a sedação, né, passo a passo com o óxido nitroso, nós vimos a farmacodinâmica, ou seja, como a droga, né, como os gases anestésicos inalatórios atuam no nosso corpo, né, e que mais nós vimos? Nós vimos como é que é a técnica de sedação, se tem ou não que fazer preparo de jejum, nós vimos como é que induz a técnica de titulação, enfim, vimos como se faz toda a parte aí de utilização do óxido nitroso. E agora nós estamos na nossa última aula, na nossa terceira e última aula da nossa jornada, e obviamente nem todos estão conosco ainda durante esse caminhar, durante esse caminho. Vocês que ficaram aqui estão de parabéns. É um grande prazer tê-los e é normal, né? Algumas pessoas elas vão deixando mesmo durante o percurso, durante o trajeto de qualquer coisa na vida. Agora, você que está aqui até agora, com certeza você é uma pessoa diferenciada, com certeza você já está chegando o futuro, né, do óxido nitroso em todas as clínicas e consultórios e já está entendendo que isso é um caminho sem volta e que você pode ser vanguarda. Então, para mim é muito bom os que não têm interesse, que já foram saindo, porque o que eu quero é exatamente vocês, que têm interesse em formar parte desse nosso grande exército, dessa grande luta, né, de conscientização e de remoção do medo da sociedade em relação aos tratamentos, aos procedimentos. Então é um prazer enorme tê-lo você até esse momento da nossa jornada e vamos seguir em frente. Já vamos começar sem mais delongas, vendo o nosso caso clínico. Então essa é uma paciente que vai fazer toxina botulínica, aplicação de toxina botulínica, com a utilização de óxido nitroso. Tá? Essa paciente é uma paciente jovem, não toma nenhum depressor no sistema nervoso central, né? Ela não está gestante, então ela não tem nenhuma contraindicação para a utilização do óxido nitroso, muito pelo contrário, né? Ela tem total indicação. Nós fizemos toxina botulínica na sua região frontal, glabela, corrugador do supercílio e periórbita. E nós não usamos nenhum tipo de anestésico. Nós não usamos pomadas anestésicas, muito menos infiltração. Tá? Todo o controle de dor dessa paciente está sendo feito através da analgesia com óxido nitroso. Muito bem. Vamos ver como que funciona essa história. Então nós estamos vendo aqui, a gente está abrindo aqui o nosso fluxo, né? Estamos abrindo, veja que nosso equipamento tem dois botões. Um botão que abre o fluxo e um segundo botão, que é o botão concentrador, que vai fazer a mistura dos gases. Então a gente abriu o fluxo, nós determinamos que o fluxo para essa paciente é 7 litros por minuto, e aí nós estamos adaptando a máscara nasal nessa paciente, certo? Lembre-se que a gente tem um tempo aí de hiperoxigenação nessa paciente, né? Então a gente vai levar ali uns 3 minutos para hiperoxigená-la, e durante essa hiperoxigenação eu já vou acertando o meu fluxo. Aqui eu já estou aumentando a concentração dos meus gases, não, aqui eu estou acertando o volume inspiratório. Vejam que aqui a gente tem um balão que a gente chama de terceiro pulmão. O que é esse balão? O que é esse terceiro pulmão? Esse terceiro pulmão ele tem que ficar no meio do caminho. Se esse terceiro pulmão estiver muito cheio, tá? Significa o quê? Que eu estou dando muito ar para o meu paciente, estou dando muito volume. E se ele estiver muito colabado, significa que eu estou dando pouco ar. Então esse terceiro pulmão tem que ficar mais ou menos no meio do caminho. É assim que eu sei que está funcionando a ventilação no meu paciente. Muito bem. Acertado o fluxo ventilatório, tá? A gente chegou aí a 5,5 litros por minuto de volume ideal para essa paciente. Então eu já coloquei aqui 20% de óxido nitroso, né, e nós vimos ali então que começou agora a entrar o óxido nitroso, entrou o volume de óxido nitroso e consequentemente diminuiu o volume de oxigênio, né, porque conforme a gente vai misturando os gases, o volume total se mantém em 5 litros por minuto. Então a gente está mantendo esses 5 litros por minuto, que é o volume total, só que a gente vai misturando as concentrações de gás. Então a gente começou com 20%, então aumenta o óxido nitroso e automaticamente diminui o oxigênio. A gente espera 2 minutos e colhe alguns sinais e sintomas dessa paciente, né? Para quê? Para saber se ela chegou no nosso nível ideal de sedação, como vocês viram na última aula, né? Então a gente quer levar a paciente para o nível 1, né, para a fase 1 ou para a fase 2 confortável. Então a gente quer chegar nesse nível de sedação. Então primeiro a gente coloca 20%, colhe sinais e sintomas, e se não chegou nesse nível ideal de sedação, que é o que a gente quer,
que a gente faz? Aumenta mais 10%. Então, aí aumentando mais 10%, a gente está colocando 30% de óxido nitroso e 70% de oxigênio. E assim nós vamos seguindo até chegar à fase ideal de sedação, que é aquela fase onde a minha paciente está tranquila, já ela fala com uma fala mais cadenciada, há uma dormência em perioral ou em face, né, os movimentos de braço e perna ficam mais lentos, os braços ficam pesados, o paciente apresenta aquele relaxamento, né, então ela fica mais tranquila na cadeira. Então a gente está testando, ó, pedi para levantar o braço e estou perguntando para ela se está pesado, né, se levantar do braço está pesado. Então a gente está testando, colhendo os sinais e sintomas para saber se a nossa paciente está chegando na fase de sedação ideal ou não. Lembre que a gente espera sempre de 2 em 2 minutos para colher esses sinais e sintomas. Então aqui eu estou vendo meu terceiro pulmão, ó, ele nem está muito inflado e nem muito colabado, ele está no meio do caminho, então o volume expiratório está perfeito. Aumentei mais um pouco, agora a gente já está com 50% óxido nitroso e 50% oxigênio. Então vejam só, a gente já está praticamente com metade da mistura. Então vai estar dando aí mais ou menos 2,75 litros de cada um. 2,75 litros por minuto de óxido nitroso e 2,75 litros de oxigênio litros por minuto também. Lembrem que eu falei que a gente acertou o volume expiratório para essa paciente de 5,5 litros por minuto lá no início do nosso procedimento, graças ao terceiro pulmão. Então que eu já estou pondo a lua, já estou começando a me preparar para o procedimento. O paciente já está na fase 1, tá? Vocês vão ver que eu ainda vou aumentar mais um pouquinho, eu vou levar ela para a fase 2 confortável, né? Então, ó, tô colhendo, né? Tô percebendo sinais e sintomas, se ela tem, já está sentindo uma dormência, né? Em região de face, em periórbita. Então aqui eu vou aumentar mais um pouquinho nos nossos gases, eu cheguei a 60% nessa paciente, tá? Ela está um pouco ansiosa, então é natural que a gente acaba chegando num volume maior de óxido nitroso. E aí estou esperando mais uns 2 minutos, e aí sim a paciente chegou na fase 2 confortável, e nós vamos começar a fazer o nosso procedimento, então, de aplicação de toxina botulínica. Observem a expressão da paciente, em momento nenhum ela demonstra a expressão de dor ou de desconforto, a paciente está extremamente relaxada, né, tolerando super bem o procedimento. Lembra que a gente falou dos objetivos da sedação na nossa primeira aula? Se você não lembra, vai lá assistir enquanto dá tempo, tá? Porque depois essas aulas vão sair do ar. Então olha lá, né? Então a paciente não apresenta nenhuma expressão de dor. Aqui o vídeo está mais acelerado, por isso que ela está parecendo que está ventilando mais rápido, mas não, é porque o vídeo está mais acelerado. Então estamos fazendo região frontal, glabela, corrugador do supercílio. E agora eu vou fazer a região de periórbita. Então eu peço para auxiliar me ajudar um pouquinho, afastando um pouquinho a cânula, para ficar mais fácil da gente poder fazer a toxina em região de periórbita, tá? Então, vocês conseguem observar que mesmo com a máscara eu consigo fazer todos os procedimentos necessários, né? Com auxílio da auxiliar, né? Às vezes eu preciso só mexer um pouquinho nessa cânula para um lado, um pouquinho nessa cânula para o outro, para conseguir fazer a região onde a cânula passa em cima do nosso equipamento. Então vocês veem a paciente aí, não manifesta nenhuma sensação de dor. Olha que a gente fez corrugador de supercílio. Para quem faz toxina botulínica sabe que é uma região extremamente dolorosa, que a gente acaba quase injetando ali mais superficial. Então terminamos o nosso procedimento e vamos começar a fazer a reversão da nossa paciente. E aí vocês lembram que eu falei para vocês que se nós vamos de 10 em 10, nós voltamos de 20 em 20. Então eu vou baixando 20 em 20% a quantidade de óxido nitroso. Lembra, a gente estava 60%. Então, se estava 60% de óxido nitroso, primeira vez eu baixei para quanto? Para 40%, né? Na segunda vez eu já baixo para 20%, e na terceira vez eu já baixo para 0% de óxido nitroso, mantendo a paciente ventilando, então, apenas oxigênio, né? Então, nós vamos baixar lá, ó, pronto, 100% de oxigênio, agora, e mais nada de óxido nitroso. Né? Então, vocês estão vendo que a gente vai manter a paciente agora de 3 a 5 minutos, ventilando 100% de oxigênio para evitar a hipóxia difusional de Fink, né, a hipóxia difusional ou hipóxia de Fink. Eu expliquei para vocês o que é a hipóxia difusional de Fink também na aula 1, quando a gente falou de farmacocinética. Então aqui eu estou colhendo, fiz algumas perguntas para a paciente, se está tudo bem, se foi tranquilo. Então a paciente está relatando que foi tudo bem, está tudo tranquilo. Nós estamos terminando então de fazer essa hiperoxigenação na nossa paciente.
passado esses 3 a 5 minutos de hiperoxigenação, então eu tiro a máscara da paciente primeiro e depois eu fecho o meu fluxo de gases. É simples, né? Vocês viram que a técnica é simples. O grande segredo da técnica é nós fazermos a técnica da titulação. Então nós vamos subindo, né, de 10 em 10. Se é uma paciente que não faz uso de droga depressora do sistema nervoso central, a gente então começa a indução depois da hiperoxigenação de 3 minutos. A gente começa a indução com 20% e vai subindo de 10 em 10% a concentração de óxido nitroso. Vocês viram que no caso dessa paciente, nós chegamos a 60% de óxido nitroso. Então a gente manteve ela com 60% de óxido nitroso e 40% de oxigênio durante todo o nosso procedimento. O paciente não manifestou dor, o paciente não estava anestesiada, nem anestésico tópico foi utilizado nessa paciente, nem pomada. Terminado o nosso procedimento, então a gente volta de 20% em 20% até chegar em 100% de oxigênio e 0 de óxido nitroso. Mantém ela em 3 a 5 minutos aí apenas com oxigênio para evitar a hipóxia difusional ou a hipóxia de Fink. Desse jeito nós terminamos o procedimento da nossa paciente. Vocês viram que é uma técnica super tranquila, rápida de ser feita, né? Não demora muito tempo e a paciente já pode ir embora dirigindo o seu próprio carro para casa, que foi o caso dessa paciente. Se tivesse feito qualquer outro tipo de controle de sedação, a paciente ia precisar de um acompanhante. Então aí, vimos aí um exemplo de caso clínico da técnica. Espero que tenha elucidado aí vocês. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição aí no chat, no WhatsApp, né? E como eu falei para vocês, né, eu trabalho num grande centro de formação, num grande centro hospitalar, né, de formação de cirurgiões maxilofacial, e durante esse período todo que a gente está há 25 anos inserido nesse contexto hospitalar, a gente tem visto muitos pacientes virem a óbito por infecções odontogênicas, né, e a gente sabe que essas infecções odontogênicas, elas não começam, não é da noite para o dia que elas aparecem, elas vão começar lá com uma cárie, aí faz uma pulpite, necrose pulpar, aí vai fazer um abscesso dentoalveolar, e aí esse abscesso dentoalveolar vai virar um abscesso dentofacial, né, que vai para os espaços faciais de cabeça e pescoço, e aí o avanço dessa infecção por esses espaços faciais ou por via hematogênica acaba levando o paciente a uma mediastinite odontogênica ou uma tromboflebite séptica de seio cavernoso, também odontogênica, e grande parte desses pacientes vão a óbito, né? Falei para vocês que a gente tem mais ou menos ali uma estatística de 4 pacientes indo a óbito por ano, e é inadmissível, eu acho inadmissível esses pacientes irem a óbito por infecções odontogênicas. E eu sempre muito curioso, pergunto para esses pacientes, quando eles chegam no hospital, por que eles deixaram chegar nesse estágio, né, por que eles não procuraram ajuda antes, e as respostas são quase sempre a mesma, porque tem medo de ir ao dentista, tem medo de procurar ajuda, tem medo de sentir dor, de sofrer durante o atendimento, durante os procedimentos. Nós vimos esse trabalho aqui, é um trabalho grande, com N de 18 mil pessoas, né? 18 mil pessoas foram entrevistadas ao redor do mundo e 61% dessas pessoas têm medo de ter dor de dente. Portanto, tem medo de ir ao dentista, de sentir medo na cadeira odontológica, e 4% dessas pessoas disseram nunca ter ido ao cirurgião dentista. Então vocês percebam que é uma estatística muito grande, é um número muito alto de pacientes que têm medo de dentista. Para vocês terem uma ideia, é mais ou menos a mesma proporção do medo das pessoas de morrerem queimada. Então, medo de ter dor de dente é praticamente o mesmo medo de morrer queimado, né? Tamanho a ideia de sofrimento com a dor. E como é que a gente pode mudar isso, né? Então, essa é a minha grande luta. Espero que você que chegou até nós aqui, né, até a aula 3, também entre nessa batalha conosco. A nossa grande luta é exatamente mudar a percepção, né, de medo de ir ao dentista da população brasileira, né? Então, se a gente conseguir utilizar o óxido nitroso em todos os consultórios do Brasil, né, em todas as clínicas do Brasil, né, certamente a população vai perder esse medo de ir ao cirurgião dentista ou de ir fazer um procedimento em qualquer outra clínica, em qualquer outro lugar. Por quê? Porque o óxido nitroso gera prazer. Ele provoca uma aceitação do procedimento, né, muito tranquila. Lembra, o paciente sai feliz do consultório, ele não sofre.
Se ele não sofre, ele sai feliz do consultório, próxima vez que ele tiver que ir ao consultório ou à clínica fazer qualquer procedimento, ele vai se lembrar dessa experiência agradável que ele teve no último procedimento, na última consulta, e ele vai feliz e tranquilo para o consultório. E se a gente conseguir disseminar isso para os nossos mais de 220 milhões de brasileiros, pessoas que moram no Brasil, as pessoas vão perder medo de ir aos consultórios e, consequentemente, não vão deixar os seus processos infecciosos avançar a ponto de levar o paciente ao óbito por não procurar ajuda antes. Vocês estão entendendo, né, que o óxido nitroso só traz benefício, e esse é o nosso grande sonho, né, de fazer com que a maioria dos consultórios e clínicas no Brasil trabalhem com óxido nitroso, como é, por exemplo, nos Estados Unidos. E graças a essa vontade que eu luto diariamente para que isso se torne realidade, né? E é por isso, mais uma vez, eu conto com você nessa batalha. E ao longo desses 20 anos batalhando por isso, a gente vem percebendo que a gente não tem conseguido avançar, né, de uma forma profunda, né? Avançar numa forma que realmente isso pulverize nas clínicas e consultórios no Brasil. E o que a gente achava, né? Então a gente achava que faltava dinheiro para os dentistas no Brasil, que os dentistas, enfim, não estavam conseguindo fazer um atendimento e ganhar dinheiro com isso. Então a sensação, né, que nós tínhamos é que o dentista acabava não investindo no óxido nitroso porque achava um investimento caro, né? E aí ele acabava priorizando outros tipos de investimento do seu faturamento, do seu lucro no consultório. E ao longo do tempo, né, com esses mais de 20 anos lecionando, ministrando o curso, eu fui conversando também com os meus alunos para entender por que se demorava tanto, né, a incorporar essa tecnologia, a incorporar essa técnica no consultório ou na clínica. E aí eu cheguei à conclusão que, na verdade, não era, né, por falta de dinheiro para investir, mas sim por falta de conhecimento de gestão financeira. Então eu comecei a perceber que o colega, ele não deixava de investir no óxido nitroso porque não tinha dinheiro, mas porque ele não conseguia entender a gestão financeira, ele não conseguia entender como ele poderia investir de uma forma que ele gastasse pouquíssimo dinheiro e entender que isso daria um retorno financeiro para o consultório dele. E que o óxido nitroso não é só, né, para tranquilizar seu paciente, para a equipe trabalhar confortável, com o paciente mais tranquilo, mais relaxado na cadeira. Então eu comecei a perceber que os próprios colegas, né, a própria categoria do pessoal da área da saúde, achava que não ia ganhar dinheiro com isso, que isso ia ser só um custo, né, um custo de investimento alto, um custo do dia a dia, e isso não traria um lucro a mais para ele, ou seja, não aumentaria a sua renda financeira. E é claro, pessoal, que toda a técnica que nós vamos investir, todo equipamento que a gente vai comprar, né, que a gente vai fazer um investimento, a gente espera o retorno financeiro disso. Certamente a gente espera um retorno financeiro disso. Não tem sentido a gente fazer um investimento sem pensar no retorno do investimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre retorno de investimento um pouquinho mais para frente. Então eu comecei a entender que o que faltava para a gente conseguir realmente pulverizar e colocar o óxido nitroso nos 4 cantos do Brasil era conhecimento financeiro, era gestão financeira. Então a gente começou a trabalhar isso também nos nossos alunos, a ensinar gestão financeira, ensinar ROI, ensinar precificação, ensinar marketing, ensinar publicidade e propaganda. Para quê? Para que os nossos alunos investissem em óxido nitroso, comprassem o equipamento, fizessem o curso, ajudassem a gente nessa pulverização do óxido nitroso para os 4 cantos do país e que ganhasse dinheiro com isso também, obviamente. Né? Porque não se conseguia enxergava que isso era só um peso, um fardo, e não se conseguia enxergar que dava para ganhar dinheiro sim, utilizando óxido nitroso no consultório. Então o que a gente fez? Nós começamos a ensinar os nossos alunos tudo isso. E os nossos alunos, então, começaram a ganhar dinheiro com óxido nitroso no consultório. Então, o aluno vem para fazer nosso curso, o aluno aprende sobre toda a técnica de óxido nitroso,
O aluno sai seguro do nosso curso para aplicar o óxido nitroso no dia a dia no consultório, e o aluno sai seguro de fazer o investimento no equipamento, porque nós ensinamos aos nossos alunos o caminho das pedras para isso se tornar rentável, ou seja, para ele ganhar dinheiro utilizando o óxido nitroso, aumentando o seu lucro e aumentando seu faturamento. Dá uma olhada nisso daí para vocês verem. Eu não cobro por hora, eu cobro por procedimento, que eu cobro a sedação, né? Isso, por exemplo, quando eu fazia via oral, eu não cobrava. Um comprimidinho, entendeu? E agora o óxido nitroso é um equipamento, então ele agrega valor, por exemplo. Então eu cobro de todos os pacientes e eu não tive nenhuma negativa do paciente falar, não vou fazer, não vou pagar mais. Então isso é completamente vendável e completamente rendável. Eu, no meu ritmo aqui, eu acho que não levou um ano para todo investimento que eu fiz de credenciamento, de registro da habilitação, de compra do aparelho, compra do oxímetro, tudo. Não levou um ano para... Eu vou falar bem menos de um ano. Posso até fazer as contas para você, mas o retorno é bem rápido. É isso, meus amigos. É isso que a gente está falando para vocês. Então, vamos entender um pouquinho agora, né, como a gente consegue ganhar dinheiro com óxido nitroso. Vocês vão entender o porquê que os alunos saem do nosso curso, tá? Ganhando dinheiro com a utilização do óxido nitroso e, inclusive, não gastando dinheiro do bolso para investir, para comprar o equipamento. Então, para isso, a gente precisa entender um pouco sobre gestão financeira. E aí, assim, simples, eu já pergunto para os senhores, o que diferencia o sucesso de um bom dentista tecnicamente? Então, assim, nós estamos partindo do princípio, né, que o colega é bom tecnicamente, ou seja, ele faz as técnicas com competência, ele faz um bom diagnóstico, ele atende bem o paciente, ele faz um bom tratamento, consegue dar uma boa previsibilidade, acertar essa previsibilidade do tratamento, enfim, tecnicamente ele é um bom profissional, certo? E por que nós temos bons profissionais tecnicamente, né, e que ficam ali naquela luta diária e não conseguem ganhar dinheiro, e ganhar dinheiro honestamente não é mal nenhum, pessoal, muito pelo contrário, nós temos sim que almejar o aumento do nosso faturamento e do nosso lucro, né, nós queremos dar uma condição financeira para os nossos familiares, uma condição financeira boa, ter uma boa moradia, ter uma boa casa para morar, poder pagar bons estudos para os filhos, né, poder fazer uma viagem pelo menos por ano internacional. A gente almeja isso, né? Porque nós temos que almejar, né, o crescimento, o conforto da nossa família. Então a gente vê que alguns colegas, eles são bons tecnicamente, mas não conseguem melhorar o seu padrão de vida, o seu faturamento, o seu lucro, e outros, né, tão bom tecnicamente quanto o outro, conseguem então ganhar dinheiro, ter uma vida mais confortável. Por quê? Onde está a diferença? Exatamente no conhecimento da gestão financeira, né? Se você não conhece gestão financeira, não conhece marketing, como é que você vai aumentar seu faturamento? Não adianta só fazer curso técnico, aí faz curso de lente, faz curso não sei o quê, faz curso de botox, faz curso de preenchimento, faz curso de fio. E como você vai transformar esse seu conhecimento, né, em melhoria das condições de vida da sua família, ou sua, né, através da gestão financeira. Então tá lá, ó. Importância da gestão financeira, pessoal. Tomada de decisões informadas. Ou seja, a partir da gestão financeira, eu tenho dados suficientes para fazer tomadas de decisão baseada em dados, e não só baseado na emoção. Eu tenho que ter dados para poder tomar as minhas decisões. Também para evitar gastos desnecessários. Às vezes eu estou gastando muito dinheiro em gastos que não têm necessidade de existir, né? E para o meu negócio ser sustentável. Na gestão, vocês sabem, eu já me apresentei antes, mas vou repetir, né? Eu tenho 2 cursos de gestão, um no Brasil e um nos Estados Unidos. Eu, inclusive, trabalho com gestão financeira desde 2004, trabalho com investimentos, bolsa de valor, desde 2004. Então, a gente tem um conhecimento muito grande, tanto de gestão quanto do mundo financeiro.
Então é por isso que todo esse conhecimento a gente está trazendo para que a gente consiga colocar o óxido nitroso no seu consultório, na sua clínica, porque eu quero sim que você saia desse curso, dessa jornada, né? E já entra no curso, não perca mais tempo, já entre no curso, tanto para a gente ajudar, tanto para você me ajudar nessa luta de pulverizar óxido nitroso pelos 4 cantos do Brasil, quanto para você melhorar as condições do seu paciente no consultório e melhorar as condições de vida sua e da sua família, dando mais conforto. Então, a gente precisa de sustentabilidade do negócio. O que é sustentabilidade do negócio? Na gestão empresarial, a gente tem uma máxima que toda empresa que não está crescendo está morrendo. Então, nós precisamos estar sempre crescendo. A nossa empresa tem que estar sempre crescendo. O nosso consultório e nossa clínica tem que estar sempre crescendo. Se ela para de crescer, não há estabilidade. Se ela para de crescer, ela já faz uma curva para queda. Por isso, a gente tem que estar sempre crescendo os nossos negócios. Então, os nossos negócios têm que ser sustentável, né? E os desafios nossos dos consultórios e das clínicas? A gente tem uma série de desafios. Alta carga de investimento inicial. Então, compra de equipamento, reforma do consultório, adaptação do consultório. A gente tem uma variação de receita ao longo do ano, né? A gente tem uma sazonalidade. A gente sabe que no mês de janeiro e fevereiro os consultórios, cai o faturamento, cai o movimento. E a gente sabe também que novembro, dezembro, todo mundo procura um consultório para resolver aqueles problemas, para poder passar as festas e as férias ou mais bonito ou mais tranquilo. Custos operacionais, nós temos que entender os nossos custos operacionais, salário de funcionário, aluguel, conta de água, conta de luz, né, material de consumo, tudo isso a gente tem que entender e conhecer, porque às vezes a gente está gastando muito mais do que está recebendo, ou a gente pode otimizar o nosso custo de alguma forma, né? Nós temos que conhecer e estudar o nosso endividamento, empréstimos financiados, né? Temos que planejar tudo isso, pessoal. Se a gente não trabalha com gestão financeira, né, a gente não consegue. Nós somos empresários, né? Nós, donos de consultório, donos de cliente, nós somos empresários, nós somos donos do negócio. Não é só atender o paciente, é entender toda a saúde financeira do nosso negócio, do nosso business, né? Então, olha lá, a gente precisa de planejamento financeiro, né? Estipulando metas, projeções, controle de custos, monitorar custos, né? De repente o custo começa a ficar muito alto, né? Quem faz compra em mercado aí sabe, às vezes o tomate fica caríssimo. A gente substitui o tomate por outra coisa na dieta, não é assim? Então, no nosso consultório é a mesma coisa. Investimento gradual, parcelamentos de equipamento, né, para a gente não ter que ter um investimento inicial muito grande, vamos falar um pouco disso mais para frente. Reserva de emergência, a gente tem que ter uma reserva de emergência para imprevistos. Se me estoura o encanamento no consultório, eu preciso fazer uma baita reforma, né, ou até pela sazonalidade, eu preciso ter reservas. Né? E olha, a gestão não é apenas uma questão de números, né? A gestão é garantir que seu consultório prospere e continue a oferecer os melhores cuidados aos seus pacientes. Então a gente quer que o seu negócio prospere, o seu business, seu consultório, sua clínica, ela tem que estar sempre melhorando, né? Busque conhecimento, aplique boas práticas e mantenha-se atualizado em toda a relação à sua gestão financeira do seu consultório. E a gente tem uma série de ferramentas, né, para poder conhecer essa saúde no nosso consultório. São várias as ferramentas. Ferramentas contábeis, né? São diversos documentos que representam a real condição do nosso negócio, são base para análises financeiras e tomada de decisões. Então nós temos uma série de documentos contábeis, registros contábeis, né? Que a gente vai registrar toda essa parte financeira e a partir desse registro nós vamos ter relatórios financeiros, relatórios contábeis, que são eles que vão nos ajudar nesse diagnóstico, né? Nos ajudar a conhecer essa situação financeira da nossa empresa, do nosso negócio. Então a gente consegue fazer através desses registros uma avaliação financeira. Nós estamos também cumprindo as leis, as legislações do nosso país, né? E cumprir as legislações do nosso país, ela é fundamental para a saúde do nosso negócio, né? A gente fala muito de gestão de qualidade, de
enfim, nós temos que fazer um compliance do nosso consultório também. Né? O que é compliance? Compliance são boas práticas financeiras, né? Regulação né? Então a gente tem que ter lá registro na nossa vigilância sanitária, no nosso equipamento de raio-x, no nosso consultório, né? A parte tributária. E a partir daqui eu consigo ter análises estratégicas. Né? Através desses documentos eu consigo fazer análises estratégicas. Vamos entender um pouquinho mais para frente agora o que são essas ferramentas contábeis. Fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É o monitoramento de entrada e saída de dinheiro. É igual você monitorar o extrato da sua conta bancária, pessoa física. Né? Você tem que monitorar. Você tem que saber o quanto você está gastando e quanto você está recebendo. Você tem que manter esse fluxo de caixa positivo. A partir do momento que o fluxo de caixa fica negativo, você começa a ter problemas. Você pode ter problema de pagamento de fornecedores, você pode ter problema de pagamento do seu prolabore. Né? Você tem que pensar em prolabore, não só em retirada de lucro. Quanto você quer, quanto você ganha por mês no seu consultório? Nós temos que separar as finanças da nossa empresa, que é o nosso consultório. Ah, mas meu consultório só atende eu sozinho, não tem problema. Você tem que enxergar o seu consultório como um negócio, como um business. Então você tem que saber quanto você tira de prolabore por mês no seu consultório. Ah, mas a minha conta é uma conta só. Não tem problema. Quanto que é seu prolabore? Seu prolabore é 10 mil reais por mês? Então trabalhe com 10 mil reais por mês de prolabore. E mantenha esse fluxo de caixa positivo para que você consiga, durante os 12 meses do ano, pagar 10 mil reais de prolabore para você por mês. E no final do ano, ou determinados períodos, né, de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6 meses, ou uma vez por ano, você faz a retirada de lucro da sua empresa. Ou seja, você fecha essa contabilidade, ou trimestral, ou semestral, ou anual, e divide lucro. Então veja bem, separa o que é prolabore de lucro. Tem que fazer isso para você fazer uma boa gestão do negócio. Porque o seu negócio tem que ter finanças. A gestão financeira do seu negócio tem que ser separada da gestão financeira da sua vida pessoal. Então, são estratégias que qualquer empresa tem que utilizar. Eu já estou explicando e adiantando algumas para vocês aqui. Mantenha o fluxo de caixa positivo. Um outro documento que a gente utiliza para isso tudo é o balanço patrimonial. Né? O que é o balanço patrimonial? Ele representa a situação do seu negócio, da sua empresa, em um determinado momento. Ou seja, é o patrimônio, é uma foto do patrimônio da sua empresa naquele momento. Então nós temos que entender o balanço patrimonial do nosso consultório, da nossa clínica. E o que é esse balanço patrimonial? Nada mais é os nossos ativos, conhecer os nossos ativos, conhecer nossos passivos, porque o balanço patrimonial nada mais é do que a subtração dos nossos ativos por nossos passivos. E o que são nossos ativos? Nossos ativos é tudo que tem valor dentro do nosso consultório. Então, se o seu consultório, a sala é própria, você comprou, o espaço físico é seu, é um ativo. Ou seja, quanto vale aquele espaço físico que você comprou, onde está seu consultório? Pode ser uma sala num prédio comercial, por exemplo. Vale 200 mil reais, então você já tem um ativo de 200 mil reais aqui. Quem mais? Ah, mas a sala não é minha, você tem outros ativos. Quais são esses outros ativos? Você tem sua cadeira odontológica, você tem todos os equipamentos dentro do seu consultório, tudo isso tem valor. Se você for vender hoje esses equipamentos no mercado, ele tem um valor. Então, são seus equipamentos, são seus instrumentais, são seus materiais, o material de consumo que está dentro do seu consultório agora são ativos. Você tem o que mais? Você tem o valor que tem na conta bancária da sua empresa, o valor que você tem na caixinha ali em dinheiro. Tudo isso são ativos, né? A gente já tem ativos circulantes e ativos não circulantes, né? Mas isso aprofundar um pouco mais. Passivos, o que são passivos? Passivos são todas as dívidas que você tem no consultório. Então, o que você tem de passivo? O financiamento do equipamento que você comprou. Você tem as despesas como aluguel, água, luz, né, se você paga aluguel ou condomínio. Né, o seu endividamento, que são o que você tem financiado, ou algum endividamento do banco, que entra aqui em passivo também, os impostos, enfim, todo pagamento de fornecedores, de protético, da Allergan, da MERS, né? Então tudo que você tem de dívida, de saída de capital, são passivos.
E aí o que a gente faz? A gente subtrai os ativos dos passivos e isso nos dá o quê? Nos dá o nosso patrimônio líquido, o patrimônio líquido da nossa empresa. Vocês estão entendendo a importância de separar, né, a sua questão financeira da sua empresa, do seu negócio, do seu consultório, da sua clínica, da sua pessoal? Porque senão você não consegue enxergar nada disso. E isso nos mostra o quê? A saúde da sua empresa, a saúde do seu negócio, a saúde do seu consultório. Porque se você tem um patrimônio líquido positivo, ou seja, os seus ativos são maiores do que os seus passivos, a gente entende que a situação da sua empresa financeira ela é saudável. Agora, se for inverso, né, se o seu patrimônio líquido for negativo, significa que você tem mais passivo, mais dívida do que os seus ativos. Isso mostra que a saúde financeira da sua empresa está ruim. Você está descendo ladeira. Né? Então, nós temos que conhecer o balanço patrimonial da nossa empresa para identificar a saúde da nossa empresa. E o demonstrativo de resultado, né, de exercício? O demonstrativo de resultado de exercício, ele apresenta o quê? O desempenho financeiro da nossa empresa durante um período específico. Eu não falei para os senhores que vocês podem dividir lucro trimestralmente, semestralmente ou anualmente? Né? E como que eu sei se a minha empresa lucrou ou não dentro desse período? Pode ser um trimestre, um semestre ou ano, ou anual, né? Através do meu demonstrativo de resultado. Né? Ele mostra a relação entre as receitas e as despesas, me dando o quê? O lucro líquido da minha empresa. Então, pessoal, o Prolabore que eu falei para os senhores entra aqui em passivo. O seu Prolabore que já está pré-determinado é o seu passivo. E aqui nós estamos fazendo a nossa demonstração de resultado do exercício para saber o nosso lucro líquido e assim distribuir o lucro para os sócios da nossa empresa. Se você é o único dono da sua empresa, do seu consultório, da sua clínica, é para você mesmo a distribuição de lucro. E quais são os componentes, né, que compõem esse demonstrativo de resultado, então? Então, são nossas receitas, ou seja, tudo que entra de faturamento no nosso consultório. Pode ser pagamento dos pacientes, pode ser alguma coisa que você vendeu, pode ser investimentos financeiros que porventura você tenha. Então, todas as receitas, tudo que entra, né, são receitas. E nós temos as despesas operacionais. O que são as despesas operacionais? São despesas que têm a ver com a operação. Por isso que elas são despesas operacionais. Então é o pagamento do protético, né? No nosso caso é o pagamento da água, que entra como custo operacional, porque a gente usa água na nossa operação. É o pagamento da compra de materiais, do protético, enfim. Tudo que entra na operação são despesas operacionais. E quando eu pego a receita daquele período, menos a despesa operacional, eu tenho o quê? Eu tenho lucro bruto. Então, o lucro bruto é a receita menos as despesas operacionais naquele determinado período. Como eu falei para vocês, pode ser trimestral, semestral. Na verdade, eu faço isso aqui na minha empresa de mês em mês, mas eu não distribuo o lucro, mas eu enxergo o resultado da minha empresa mensalmente para saber como é que está ainda a saúde financeira do meu negócio, da minha empresa, tá? Então, receita menos despesa operacional igual lucro bruto. Depois entra quem aqui? As outras despesas. Que outras despesas são essas? Por exemplo, com imposto. Imposto vai entrar aqui, depois do nosso lucro bruto, porque quando eu entendo o lucro bruto, eu entendo o lucro da minha operação. Então a minha operação está me dando o lucro bruto como resultado. Depois do lucro bruto entra aqui, o que é aqui? Impostos, né? Vocês já devem ter ouvido falar aí do EBITDA, né? O EBITDA o que é? Na verdade são o resultado da empresa antes dos impostos. Quando eu coloco os impostos aqui, aí sim eu separo essas outras despesas, principalmente de tributos, do meu lucro bruto. A partir de agora eu tenho o lucro líquido da minha empresa. Então, se você paga Prolabore para você, e deveria pagar Prolabore, deve ser assim o contexto, né, o Prolabore está aqui em despesa operacional. Então, o lucro bruto são as minhas receitas menos as despesas operacionais, que dá meu lucro bruto, aí depois eu tiro os impostos, vai dar o quê? Meu lucro líquido. E através desse lucro líquido, eu vou decidir se eu distribuo 100% desse lucro para os sócios, que se for só eu o dono,
sou só eu, se eu reservo uma parte desse lucro para reserva de emergência, se eu reservo uma parte desse lucro para investimento. Então, na verdade, tudo isso tem que ter, pessoal, tá? Eu estou falando que é uma hipótese, mas se você não separa parte do seu lucro para investimento, se você não separa parte do seu lucro para reserva de emergência e só distribui o lucro para o seu bolso, né, você está matando a sua empresa também. Porque se você tiver uma necessidade emergencial aí, você não vai ter dinheiro para essa reserva de emergência. Tá? E nem preciso falar sobre investimento. Né? Você tem que investir no seu negócio, porque investindo no seu negócio, o seu negócio continua crescendo. Se você para de investir, seu negócio começa a morrer. Né? Não é à toa que todas essas grandes empresas, né, gastam bastante dinheiro com P&D, né, com pesquisa e desenvolvimento de produtos, é um investimento. Então, se você vai comprar um equipamento para o seu consultório, é um investimento. Se você vai investir no seu conhecimento em gestão financeira, fazendo um curso de gestão financeira, você está investindo. Se você vai investir no seu consultório em marketing, propaganda e publicidade, é um investimento. Nós temos que investir, separar um dinheiro do nosso lucro para investimento, tá? Só para vocês terem uma ideia, como eu trabalho hoje dentro da minha empresa, né, eu tenho meu Prolabore, que é meu pagamento mensal, e eu divido para mim, né, como lucro, 30% do lucro líquido. 70% do lucro líquido fica dentro da minha empresa. Tá, uma grande parte disso vai para investimento, 50% disso vai para investimento do lucro líquido. Então eu estudar, aumentar meus conhecimentos, aumentar propaganda e marketing, e 20% fica em reserva de emergência. Então é através disso que eu consigo ver o resultado naquele determinado período, através do demonstrativo de resultado de exercício, né? Então, olha lá, qual a importância dessa análise regular? Avaliar a saúde financeira do seu negócio, tomar decisões estratégicas e comparar com períodos anteriores, né? Será que há 3 anos atrás, hoje, né, minha empresa está tendo mais lucro do que 3 anos atrás? A resposta é sim. Eu tenho que aumentar o lucro da minha empresa todo ano, eu tenho que aumentar a minha empresa, eu tenho que fazer minha empresa crescer anualmente, semestralmente. Então eu avalio isso, esse retorno para tomada de decisões. Será que aquele investimento que eu fiz num determinado marketing, numa empresa, ou num equipamento que eu comprei, né, deu o resultado que eu queria? Né? É para isso que eu preciso disso tudo, pessoal. Além disso, quem mais são outras estratégias? Avaliação de orçamento e previsão financeira. Então, eu tenho que fazer uma previsão orçamentária. Quanto que eu vou gastar esse ano de investimento? Eu vou investir em gestão, vou investir em conhecimento técnico, vou investir em equipamento? Controle de custos, né? Tenho que ter o controle de custos no meu consultório. Otimização de receitas, como eu posso otimizar, como eu posso aumentar as minhas receitas, né? Como é que eu posso aumentar o meu faturamento? Planejamento estratégico tributário, importantíssimo. O que é mais interessante para o meu consultório? Eu trabalhar como pessoa física, onde eu vou tributar aí, né, nas faixas chegando a 27,5% de tributação, ou vou transformar minha empresa numa PJ, numa pessoa jurídica? Talvez eu consiga diminuir a tributação para 15%, para 6%, e diminuir então meu gasto com tributo. Né? Investimento em tecnologia, né? Quanto que eu vou investir em tecnologia? Vou aumentar a tecnologia da gestão do meu consultório, né? Vou colocar computador, software de gestão, né? Ou vou investir num laser de CO2, né? Vou investir em quê? Né? Em tecnologia? Como eu vou investir em tecnologia? Então, conhecer toda a situação financeira do seu consultório é fundamental para o sucesso do seu negócio. Então, já deixei um monte de dica aí para vocês, pessoal. Ponham em prática que, de qualquer forma, se vocês colocarem isso em prática, vocês vão ver que a saúde financeira da empresa, do negócio de vocês, vai dar um salto quântico. Não tenho dúvidas disso, beleza? Precificação, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre precificação. Precificação estratégias de colocar preço em determinado produto ou serviço. Ou seja, quanto que eu vou cobrar para fazer a toxina botulínica no meu paciente? Quanto eu vou cobrar para vender um celular?
né? Ou seja, a precificação é o preço que eu coloco no meu produto ou no meu serviço, né? É uma etapa crucial, como precificar. Claro que antes de precificar qualquer coisa, eu tenho que, no mínimo, conhecer os custos, né, desse produto ou desse serviço, né? Se eu não conhecer os custos, pode ser que eu esteja precificando, ou seja, pode ser que eu esteja cobrando do meu cliente, do meu paciente, menos do que o custo. Aí eu estou entrando em prejuízo. Então, no mínimo, eu tenho que conhecer os custos diretos e indiretos. No mínimo, né? Então, quais são os custos que eu tenho, por exemplo, para ter um óxido nitroso no meu consultório? Investimento, reabastecimento de gases. Basicamente é isso, tá? Mas eu tenho que conhecer esses custos todos, tá? Saber o custo de aluguel do meu consultório, que é um custo indireto. Então, todos esses custos têm que ser analisados, avaliados, você tem que saber qual que é o custo hora do seu consultório e por aí vai. E saber qual que é a margem de lucro desejada. Quanto que eu quero lucrar em cima daquele produto e em cima daquele procedimento. E aqui eu trouxe para vocês 3 estratégias de precificação, tá? Que são as mais utilizadas, tem muito mais estratégias, mas basicamente essas são as mais utilizadas. Uma é do markup. O que é um markup? Markup é eu identificar qual que é o custo do meu produto ou serviço e colocar uma margem de lucro em cima desse custo. Então, por exemplo, se eu gasto R$100 para fazer uma toxina botulínica no meu paciente, para fazer a região frontal, tá? Um exemplo hipotético, né? Então eu quero ganhar 50% a mais em relação aos meus custos. Então, se eu gasto R$100, eu vou cobrar quanto? R$150. Porque R$50 vira lucro bruto, né? Vira minha margem de lucro. Então, uma das estratégias é isso, saber meu custo e quantos por cento eu quero colocar em cima desse valor. Claro que essa é uma estratégia muito mais utilizada para precificação de produtos do que de serviço, tá? No nosso caso, nós somos prestadores de serviço. Então, essas outras 2 estratégias são muito mais utilizadas do que o markup na prestação de serviço. Quais são elas? Precificação baseada na concorrência, ou seja, eu faço uma análise de custo que a minha concorrência cobra, né? E aí eu tenho que pensar também qual é o mercado que eu atuo, né? Se eu atuo classe A, classe B, classe C, para saber qual é o preço que esses meus concorrentes estão cobrando e a partir do preço que os meus concorrentes estão cobrando, eu determinar o preço que eu cobro dos meus procedimentos no consultório. Essa é uma outra estratégia. E a terceira estratégia que eu trouxe para vocês é a precificação baseada no valor percebido, né? O que é valor percebido? E aí sim, essa é a estratégia que eu utilizo para precificar todos os meus procedimentos na minha clínica diária, né? O que é valor percebido? Qual é o valor que o meu serviço, né, oferece ao cliente, né? Quanto o meu cliente, meu paciente, está disposto a pagar por aquele meu serviço? Vou dar um exemplo para vocês sabem, eu sou cirurgião bucomaxilofacial, né? Nós temos colegas aí recém-formados que saíram da residência e que fazem os mesmos procedimentos cirúrgicos que eu faço, talvez com a mesma competência, certo? Só que por ele ser recém-formado, ainda não é conhecido no mercado, ele cobra um valor X, por exemplo, de exodontia de dente do siso, de terceiro molar. Eu já tenho 25 anos nessa batalha, então com certeza eu cobro muito mais do que ele. Por quê? Porque o meu cliente, o meu paciente, percebe muito mais valor num profissional que tem 25 anos de experiência do que num profissional recém-formado. Tá, isso não é uma regra 100%, mas é isso que acontece, né? Isso é valor percebido, né? Quando você entra num consultório mais elegante, para classe B, por exemplo, você tem máquinas de café, né, com café de altíssima qualidade, enquanto você vai num consultório classe C, por exemplo, é café de coador, né, então tem uma garrafa térmica. E veja bem, não tem um certo e um errado, tem o posicionamento de mercado. Você posiciona, qual que é o seu posicionamento de mercado? Quem você quer atingir? E você conhecendo o seu cliente, aí entra o marketing que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, você conhecendo o seu cliente, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer as vontades do seu cliente, né? Porque você trabalha, né, baseado na sua clientela, nos costumes do seu cliente, da sua segmentação de mercado.
E o valor agregado aqui é a mesma coisa, né? Então o paciente ele percebe que um profissional com 25 anos de experiência, né, ele tem mais valor agregado e ele vai cobrar mais caro e eu cobro muito mais caro do que o recém-formado, né? Então isso é percepção de valor. Ou seja, se o seu paciente, por exemplo, vai fazer um procedimento de toxina botulínica, né, com óxido nitroso, o paciente percebe muito mais valor agregado por você disponibilizar o óxido nitroso para ele. Ele vai fazer o procedimento sem sentir dor ou sentindo mínima dor, né? Ele vai estar tranquilo, não vai estar estressado, vai estar relaxado e vai sair feliz do seu consultório com aquela sensação de bem-estar. Então tem mais valor agregado do que o consultório que o paciente vai e não faz, não tem óxido nitroso. Onde ele vai passar só uma pomadinha, vai lá fazer, né? Muitas vezes só usa ali um anestésico tópico. Qual tem mais valor agregado? O seu consultório com óxido nitroso ou o consultório do colega sem óxido nitroso? Claro que o seu consultório com óxido nitroso tem mais valor agregado. Portanto, o seu procedimento, o mesmo procedimento que é a aplicação de toxina botulínica no consultório do colega que não tem óxido nitroso, é mais barato do que no seu consultório que tem óxido nitroso. Ou seja, você gera valor, né? É valor percebido para o paciente. Então, se lá no consultório do colega ele cobra R$1.000, você vai cobrar 1.200 para fazer o procedimento com óxido nitroso. É isso que eu falo para os senhores que aumenta o valor agregado com óxido nitroso. Não tem como comparar um consultório que oferece óxido nitroso para o paciente com um consultório que não oferece óxido nitroso para o paciente, por exemplo. E assim vai. Então, o valor percebido é isso. Quanto o paciente está disposto a pagar por aquele procedimento, tá? Então são formas de precificação. Claro, no nosso curso a gente explica como precificar tudo isso e te dá opções de precificação para você entender o que é melhor para o seu consultório, tá? A segmentação de mercado, como a gente já falou, alguns podem estar dispostos a pagar mais por benefícios adicionais. Ofereça as opções de preços para atender públicos diferentes, né? Então, é igual carro, né? É igual carro. Você pode comprar um carro por R$70.000, ele vai te levar para viajar, vai te levar para os lugares que você quer, mas você pode comprar um carro de R$500.000, mais tecnológico, com 7 airbags. Então, cada benefício adicional que você vai agregando ao seu serviço, ao seu produto, no caso do carro, vai aumentando o preço, vai mudando o segmento de atendimento, inclusive, né? A gente sabe que o carro de R$70.000 e o carro de R$500.000 vai te levar para a praia do mesmo jeito. Só que um vai ter 7 airbags, vai te proteger caso mais se aconteça um acidente, o outro menos. Vai ter mais incorporação tecnológica. Então você entra no carro, o carro fala com você, no outro não tem isso. E por aí vai. Então, analise seu mercado, segmente o seu mercado, entregue valor agregado, valor percebido para o seu mercado. Bom, saindo de precificação, vamos falar um pouquinho agora, quanta coisa, né? Vamos falar um pouquinho agora de ROI, né? ROI é Return on Investment, né? Ou seja, retorno sobre investimento, né? Por quê, pessoal? É simples. Sempre que a gente faz um investimento, nós temos que pensar no retorno que esse investimento vai nos trazer. Ou seja, você economiza seu dinheiro lá todo mês para sua aposentadoria, para você poder ter, além da aposentadoria do governo, você, né, o INSS, por exemplo, você quer ter, né, mais conforto financeiro e não depender só do INSS. Então você guarda dinheiro mensalmente para o seu futuro, certo? Muito bem, esse dinheiro que você guarda todo mês, ele não pode ficar parado na conta corrente, senão ele vai estar desvalorizando. Por que desvalorizando? Porque o dinheiro vai estar parado lá e os produtos vai estar aumentando por causa da inflação. Então, seu R$1.000 que você tinha lá, que você comprava determinado produto hoje, se você deixar ele parado, daqui 2 anos você não compra nem metade desse produto. Por quê? Porque o preço do produto aumentou por causa da inflação. Então nós temos que sempre investir o nosso dinheiro, não pode deixar ele parado. O nosso dinheiro tem que render, no mínimo, a inflação do período, para manter o poder de compra do nosso dinheiro. Isso que eu acabei de explicar para vocês. Então a gente tem que manter o poder de compra do nosso dinheiro. Mas quando você investe seu dinheiro, você não quer só manter o poder de compra. Você quer que esse dinheiro aumente mais ainda. Ou seja, você quer um retorno sobre o investimento. Você quer ganhar juros, você quer ganhar mais dinheiro. E aí você vai procurar investimentos mais rentáveis, certo?
Um exemplo de investimento rentável e seguro, mais seguro que a gente tem no nosso país, são as letras do Tesouro, é o Tesouro Nacional. Né? Hoje aí uma taxa Selic está pagando em torno de 11%. Então e a inflação ao ano está em torno de 5%, a inflação oficial, que é o IPCA. Então a gente tem lá um tesouro pagando 11%, uma inflação a 5%, vamos por 5% para facilitar. Então, você investiu o seu dinheiro, ele está corrigindo a inflação, porque ele está rendendo mais que 5%, ele está rendendo 6% a mais, porque a taxa de juros que você está recebendo é 11%. Então, ele corrige 5% da inflação mais 6%. Então, o seu retorno sobre o investimento é 6% ao ano, nesse caso que eu acabei de explicar para vocês. Isso no Tesouro, que é o investimento mais seguro que a gente tem. Quanto mais rendimento o investimento dá, mais arriscado ele é. Né? Por quê? Porque é uma taxa de risco que estão te pagando. Então, quanto mais risco tem de você investir um dinheiro, né, e perder esse dinheiro, mais te pagam por isso. Mas nem vamos entrar nesse mérito. Vamos voltar aqui para o Tesouro, que é o que a gente tem de mais seguro, e você não quer arriscar o seu dinheiro suado. Então você vai colocar o seu dinheiro no Tesouro Nacional, beleza? Que vai render aí hoje em torno de 11% ao ano, que é a taxa Selic. Tá? E a inflação está em torno de 5%, então você está ganhando 6% ao ano de juros. Então você está tendo um retorno sobre o investimento de 6%. É isso. Ó. Então o ROI, ele mede quanto que a gente ganha em relação ao investimento que a gente fez. Tá? E ele tem essa fórmula aqui, que é o ganho gerado menos o valor investido dividido pelo valor investido vezes 100. Muito bem. Vamos trazer isso aqui agora para dentro do óxido nitroso. Tá? A gente vai gastar, em média, aí, 18 mil reais para comprar um equipamento de óxido nitroso. Tá? Lembra do orçamento e previsão que eu falei para vocês? Nós estamos fazendo uma previsão de receita pelo óxido nitroso, pelo investimento que a gente está fazendo, de 2 mil reais ao mês. Como assim, professor, 2 mil reais ao mês? Como eu disse, tem várias formas de precificar. Uma das formas que a gente indica para os nossos pacientes é aumentar em 20% sua tabela de preço, porque agora você aumentou o valor agregado. Né? Se você não for cobrar, por exemplo, por sedação. Então essa é uma forma de precificar. Se for cobrar por sedação, aí é outro preço. Mas vamos supor que você aumentou 10%, 20% os seus preços agora porque você tem óxido nitroso no seu consultório. Tá? Você tinha um faturamento mensal de 10 mil reais, por exemplo. Então seu faturamento mensal médio era de 10 mil reais. Se aumentou 20%, você vai aumentar 20% do seu faturamento. Então 20% de 10 mil é 2 mil. Então você aumentou para 12 mil seu faturamento mensal. Então acompanhando a linha de raciocínio, então você faturava 10 mil por mês, média mensal. Agora você comprou óxido nitroso, investiu, você aumentou 20% de sua tabela de preço. Então seu faturamento aumentou 20% também. Então agora você está faturando 12 mil por mês, beleza? Então são esses 2 mil aqui que eu estou falando que o óxido nitroso vai nos trazer por mês no nosso consultório. Então se nós vamos faturar 2 mil a mais no nosso consultório por conta do óxido nitroso, então nós vamos faturar por conta do óxido nitroso 24 mil reais ao ano. 2 mil vezes 12 meses do ano. Então, nós fizemos um investimento de 18 mil reais e nós estamos faturando por ano 24 mil reais por conta desse investimento feito. Qual que é o retorno sobre o investimento sobre isso? Simples. Receita, que é os 24 mil reais, menos o custo de investimento, que é 18 mil reais, vai me dar um lucro no final de 12 meses de 6 mil reais. Portanto, o ROI, o retorno sobre investimento, é o quê? 33%. Eu gastei 18 mil e ganhei 6 mil. Por que ganhei 6 mil? Porque eu paguei 18 mil reais, que é o nosso custo aí inicial. E ainda sobrou quanto? Ainda sobrou 6 mil reais no meu bolso no final do ano. Ou seja, me deu um retorno de 33% no primeiro ano. Beleza? E no segundo ano, depois de 24 meses, então nós temos lá a compra do nosso equipamento, que foi 18 mil reais, os 2 mil reais por mês de aumento de faturamento, só que agora vezes 24 meses, que vai dar quanto? 48 mil reais. Então eu faturei, aumentei meu faturamento em 48 mil reais em 2 anos e gastei 18 mil reais no meu equipamento. Então agora eu tenho um lucro de 48 mil reais e um gasto de 18 mil reais. Qual é o nosso retorno sobre investimento em 2 anos? 166%. Pessoal, não tem nenhum investimento que vocês façam mais seguro
do que esse. Porque se vocês me acharem um investimento seguro, que eu consiga ganhar 166%, ou seja, que eu dobro o valor investido, né? Dobro o valor investido em mais 60% ainda em 2 anos, vocês me avisam que eu paro de trabalhar, pego todo o meu dinheiro e aplico nesse investimento. E aí não precisa trabalhar mais. Por que trabalhar, o investimento do trabalho é maior do que o investimento financeiro que a gente pode fazer em CDB, em tesouro, em ação? Por quê? Porque tem a nossa força de trabalho. O investimento que vai mais trazer retorno sobre o investimento para a gente é a nossa força de trabalho. Então, não tem investimento financeiro maior do que a nossa força de trabalho. Então, aqui eu estou mostrando para vocês que em 2 anos nós temos 48 mil faturado, 18 mil gasto e 166%. Claro que aí, pessoal, eu não estou colocando os custos dos gases, né, diário, que a gente usa no dia a dia. Esses custos são baixos, né? No curso vocês vão aprender melhor, inclusive colocar isso no custo aqui, tá? Mas o grande grosso do custo do óxido nitroso é o equipamento, tá? O gás no dia a dia é um custo bem pequeno, por isso que eu não estou colocando ele na nossa conta, para não confundir a cabeça de vocês, tá? Em 3 anos, pessoal, em 36 meses, eu tenho uma receita agora de 72 mil reais, porque são 2 mil vezes 36 meses. E com os mesmos custos lá de compra de equipamento de 18 mil, eu tenho um ROI agora de 300%. Ou seja, em 3 anos, eu quadrupliquei o investimento. Eu ganhei 3 vezes o que eu investi. Então eu ganhei quanto aqui? Ó, 54 mil reais em 3 anos. E gastei 18 mil. E em 5 anos, pessoal, em 5 anos, eu faturei 120 mil reais, menos os 18 mil da compra do meu equipamento, deu 102 mil reais de lucro. 566% de retorno sobre investimento. E para finalizar, em 10 anos, tá? Que aí é um momento que a gente pensa na depreciação do equipamento. Então, em 10 anos, que eu faturei 240 mil reais, gastei 18 mil reais para comprar o equipamento, eu tenho 1.233% de retorno sobre investimento. Ou seja, eu botei 222 mil reais no bolso, né, 240 mil, menos os 18 mil da compra do equipamento, eu coloquei 222 mil reais no bolso só no investimento de óxido nitroso. Então, entender o retorno sobre o investimento é o que faz vocês entenderem que é um baita e mega investimento investir em óxido nitroso ou em qualquer outra coisa no seu consultório, desde que você tenha o conhecimento da sua gestão financeira, já que você tem o seu conhecimento de custo, de balanço patrimonial, de demonstrativo de resultado, que você organize todas essas finanças, todo esse mundo financeiro, organize o seu mundo financeiro, disponibilize o recurso para o investimento, invista, calcule o preço e calcule o seu retorno sobre o investimento. Aqui, pessoal, eu estou falando para vocês que é excelente. E, além disso tudo, obviamente, você tem que trabalhar com marketing, publicidade e propaganda, né? O marketing, o que é marketing? É market, né, de mercado, e o team seria o gerúndio, né, de um verbo, né? Então seria marketing, mercadológico, pensando no mercado, né? Fazendo marketing, fazendo o mercado. Então a gente está pensando no marketing do mercado. O que é isso? O que significa isso? Marketing é você fazer um estudo e conhecer o seu mercado. Baseado no marketing, você conhecendo seu cliente, qual que é o ticket médio dele, quanto que ele paga, qual que é o seu posicionamento de negócio dentro do contexto que você está inserido, né? Através do marketing a gente consegue entender todo esse nosso mercado. Já a publicidade, ela é uma ferramenta, né, para tornar público a nossa informação. Ou seja, o que eu quero tornar público? Eu quero tornar público, por exemplo, o óxido nitroso, que eu acabei de investir, o que estou investindo, eu quero tornar isso público. Eu quero que as pessoas conheçam isso. Então a publicidade entra para a gente tornar público alguma coisa. No caso do óxido nitroso, eu quero que os meus pacientes saibam que eu estou usando óxido nitroso, que eu tenho óxido nitroso para oferecer para eles agora. Eu quero que outras pessoas, né, que estão no meu bairro, que estão no bairro do meu consultório, também conheçam que agora eu tenho óxido nitroso. E aí entra a propaganda. Que a propaganda, ela tem a intenção, né, agora de convencer o meu público, tá,
de que ele deva me procurar porque agora eu tenho o óxido nitroso. Então vejam só, no marketing, pessoal, né, ele é estratégico. Então eu criei a estratégia, né, analisei toda aquela minha questão financeira, né, avaliei todas minhas questões financeiras e vou investir no óxido nitroso, que eu tenho um público, né, que através do marketing que eu estudei, eu tenho um público que vai se beneficiar disso, eu tenho certeza disso, e falo para os senhores, todos os nossos públicos vão se beneficiar e vão ter interesse pelo óxido nitroso. E aí eu vou tornar público isso, então eu vou fazer campanhas publicitárias para que eu divulgue o óxido nitroso para os meus pacientes e para os que não são meu paciente ainda, porque eu quero trazer mais pacientes para o meu consultório, e através da propaganda eu vou ter um cunho persuasivo disso. Então não é só mostrar para as pessoas que eu tenho o óxido nitroso. Agora eu tenho que persuadi-los de que para eles o óxido nitroso é a solução da vida deles. Então a propaganda ela tem um efeito de persuasão. Então tá aqui, ó, o marketing ele é estratégico, a publicidade é criativa e a propaganda é persuasiva. Todos esses itens trabalham junto, mas se eu não utilizar todos esses 3 itens para as minhas estratégias, eu não consigo melhorar a minha empresa, eu não consigo melhorar meu consultório. Né? Se eu quero comprar um iPhone, vocês lembram como é que era a divulgação do iPhone? Era aquela loucura. Por quê? Porque Steve Jobs, ele criou vontade nas pessoas antes de conhecer o aparelho. Através do quê? Da propaganda. Ele já fazia persuasão nos clientes de que os clientes precisavam do iPhone antes mesmo do iPhone ser lançado, do cliente conhecer aquele novo iPhone que estava sendo lançado. Então todo mundo já queria o iPhone por causa da propaganda que é persuasiva. Aí na publicidade ele divulgava, né, e o marketing estava por trás disso tudo, analisando isso tudo, estudando isso tudo. Então é isso que eu falo para os senhores. Né? Não basta nós estudarmos e sermos bons tecnicamente. Eu sou um excelente cirurgião bucomaxilofacial. E daí? Não adianta eu ser um excelente bucomaxilofacial. Eu tenho que ser um excelente bucomaxilofacial, eu tenho que entender de gestão financeira do meu negócio para poder tocar meu negócio de forma sadia, e eu tenho que ser bom em marketing, publicidade e propaganda para poder fazer com que conhecer o meu cliente, trazer o meu cliente para mim, né, publicar os meus procedimentos, os serviços que eu presto para a comunidade e fazer com que essas pessoas tenham vontade de vir até mim. É isso que a gente faz com o óxido nitroso. Também, com tudo, pessoal. Se vocês não pensarem nessas estratégias todas que eu estou passando para vocês, vocês não vão conseguir ser bem-sucedidos. E falo para vocês, é por isso que os nossos alunos são bem-sucedidos. Dá uma olhada aí na estratégia de marketing, de publicidade e propaganda de um dos nossos alunos. Olha que bacana. Sedação consciente é uma alternativa para você fazer seu tratamento sem dor ou dormindo, se você quiser. É perfeito para você que tem alguém em casa que tenha autismo, síndrome de Down, ou até mesmo se tiver medo de dentista. Essa é uma alternativa que após o procedimento você não sai daqui com a sensação de tontura, de drogado, letárgico, você pode voltar às suas atividades normal. E a sedação consciente é um procedimento totalmente seguro. Quer saber mais sobre sedação consciente? Clique no botão aqui abaixo que a minha equipe vai estar te esperando. Um sorriso bonito, todos merecem. E aqui eu vou te ajudar com isso. Entenderam, pessoal? Então é tudo isso que a gente tem que envolver. Olha só, como comprar seu equipamento sem gastar dinheiro do seu bolso. Muitos de vocês estão esperando exatamente esse momento dessa aula, eu tenho certeza disso. Olha só, primeiro passo, desperte interesse no seu cliente. Comece campanhas de propaganda e de publicidade. Utilize os diversos meios, como mídias sociais, folders, um bom e velho boca a boca com o seu paciente que está no seu consultório no dia a dia. E, se possível, já faça a venda antes mesmo de comprar o equipamento. Então, é que nem o que eu falei para vocês lá do Steve Jobs com o iPhone. Ele já fazia propaganda, aquela persuasão, antes mesmo de publicar o que era. E aqui vocês podem fazer a mesma coisa. Podem não, devem. Já desperta o interesse dos seus pacientes, dos seus clientes, né, antes mesmo de ter o produto. Como vocês vão fazer isso?
criando folder, criando material em mídia social, né? Aí a gente tem os criativos, né? Que são as imagens, nós temos os copywriting, que é como você escreve, né? Para ser mais persuasivo, gatilhos mentais, enfim, tudo isso nós vamos falar no nosso curso. Nós falamos no nosso curso tudo isso. Então a gente ensina vocês a fazerem bons copyright, bons criativos, como é que as estratégias para montar isso, para que vocês possam fazer propagandas boas e persuasivas, que nem vocês viram ali do Dr. Sidney fazendo na clínica dele. Então, no curso a gente ensina tudo isso. Então, desperta interesse do seu cliente antes mesmo de você ter o equipamento. Né? E já venda isso, não tem problema nenhum. Né? Eu quero fazer um procedimento com óxido nitroso. Ótimo, vende o procedimento. Aí, quando você comprar o equipamento, você já vai ter faturamento para comprar esse equipamento. Ou seja, você já está recebendo receita antes mesmo de vender, de comprar o equipamento. Tá? Isso não é antiético, não, pessoal. Isso é estratégia de negócio, de business. Segundo passo, adquira o equipamento. Compre o equipamento necessário e parcele, opte pelo parcelamento. Né? Por que opte pelo parcelamento? Para você não ter que desembolsar aquele dinheiro à vista. Opte pelo parcelamento. Cuidado com taxa de juros. Tá? Tem parcelamentos, financiamentos que têm juros abusivos. Tá? Mas se você tiver um pequeno juro, ou de preferência não ter juro, pessoal, sempre que você pode parcelar uma compra sem juros, é o melhor dos mundos, né? Por que é o melhor dos mundos? Porque ao invés de você pegar e desembolsar aquele dinheiro todo de uma vez, você pode investir aquele dinheiro, ele vai estar rendendo mensalmente e você vai tirando o valor daquele rendimento financeiro mensalmente. Então, você, no fim, é que nem 13º e imposto de renda. Como é que eu faço o meu imposto de renda? Como é que eu pago o meu imposto de renda? Eu pego o 13º que eu recebo e invisto. Então, quando é que a gente recebe o 13º? Em dezembro. Quando é que a gente paga o imposto de renda? No final de maio. Então eu pego o meu 13º, invisto, então esse dinheiro fica investido financeiramente. Investimento financeiro, ele fica investido janeiro, fevereiro, março e abril. Ele rende 4 meses. E aí, no final, né, de maio, dá mais 5 meses aí quase de rendimento, eu tiro o dinheiro e pago o imposto de renda. Então eu fiquei 5 meses ganhando dinheiro de aplicação financeira do meu 13º e aumentei, então, o meu dinheiro, aumentei meu patrimônio financeiro. Aqui, mesma coisa, opte pelo parcelamento. Então, nós vamos parcelar. A gente pode parcelar o equipamento aqui de óxido nitroso, por exemplo, em 10 vezes. Né? Optou pelo parcelamento. Comece a atender os pacientes e realizar os procedimentos com óxido nitroso nos seus pacientes. Comece a ganhar mais dinheiro, né? Utilizando esse óxido nitroso, né? Aproveita que agora você tem o equipamento e está utilizando para criar mais material de publicidade, né? Então entrevista seu paciente, mostra você fazendo, né? Vai criando mais materiais. Peça para o paciente, né, contar essa experiência que ele teve para os amigos dele, para os parentes dele, né? Não adianta só fazer, pessoal. Não é mal nenhum você virar para o paciente no final, e aí, como é que foi? Gostou do procedimento com óxido nitroso? Cara, eu tenho certeza que ele vai falar, nossa, amei, adorei. Aí vira e fala para ele, fala para os seus amigos, né, para os seus familiares também, que nós estamos trabalhando com óxido nitroso, para eles também serem beneficiados, né? Para eles também passarem por essa boa experiência. Então não tem mal nenhum você falar isso para o seu paciente, porque aí você lembra o seu paciente, você coloca uma sementinha na cabeça dele, para ele fazer o seu marketing boca a boca lá fora. Olha o potencial que isso tem, pessoal. Usem essa estratégia. O marketing boca a boca é um dos melhores marketings que tem no mundo até hoje. E quantas vezes você não deixa passar isso despercebido? Fala para o seu paciente falar. Não é mal nenhum, né? Não estamos sendo arrogantes, nada disso, né? Muito pelo contrário. Nós estamos fazendo com que mais pacientes sejam beneficiados por sua técnica, pessoal. Olha que maravilha, maravilhoso isso. Então não esqueçam, vão gerando material para publicidade em mídia social, em folder, né? E ao mesmo tempo vai aumentando o seu marketing boca a boca. Com isso, pessoal, vai começar a aumentar mais ainda o seu faturamento. Mais paciente vai chegar até você. Independente do seu método de precificação, o seu faturamento vai aumentar. Não tem como, pessoal. É como eu falei para vocês. Rio em direção ao mar, não tem como ser diferente. O rio não sobe a serra para voltar para a nascente.
né? O rio vai sempre sair lá da nascente e vai chegar até o mar, que é a parte mais baixa do nosso continente em relação à Terra, né? Então, não tem como ser diferente, pessoal. E aí, o que você vai fazer? Parte desse faturamento que você está recebendo da utilização do óxido nitroso, você vai pagar suas parcelas, pessoal. Ou seja, você não está tirando dinheiro do seu bolso, né? Esse pagamento que você está recebendo no faturamento da utilização do óxido nitroso no seu consultório no dia a dia, você vai usar para pagar as parcelas. Você não vai mexer no seu bolso, tá? É fantástico, pessoal, isso. É fantástico, né? E digo mais, é muito provável que além de você pagar a parcela mensalmente com esse faturamento que o óxido nitroso está te dando, é muito provável que você ainda tenha dinheiro sobrando no seu bolso. Ou seja, é muito provável que você ainda tenha um lucro dessa operação. Lembra lá do lucro, pessoal? Receita menos despesa? Então, a receita que você está recebendo do óxido nitroso, menos a despesa que você está pagando a parcela seu do óxido nitroso, é capaz até de sobrar dinheiro no seu bolso. Vamos supor que você está ganhando R$ 2.500 por mês por utilizar o óxido nitroso. E a parcela do seu equipamento é R$ 1.800. Então você está pegando esses R$ 2.500, pagando os R$ 1.800 da parcela do seu equipamento, e ainda está sobrando R$ 700 no seu bolso. Ainda está sobrando lucro no seu bolso. E em 10 meses, pessoal, que são as 10 parcelas que você fez do seu equipamento, seu investimento está quitado. E daí para frente é só lucro. Acabou o seu custo alto aqui, que é o investimento do paciente. Então, eu estou falando para vocês que em 10 meses, pessoal, vocês pagam o equipamento de vocês sem gastar R$ 1 do seu bolso, muito provavelmente já lucrando, e em 10 meses você quita seu equipamento e é só sucesso, só mais dinheiro entrando no seu bolso. Pessoal, parece mentira para ser verdade, né? Parece uma coisa de fantasia, parece mentira para ser verdade, né? É isso que a gente faz, é isso que a gente constrói nos nossos cursos. A gente ensina toda essa base. Toda essa base. Dá uma olhada aí que o pessoal está falando, olha aí. Até aqui financeiramente, né, abrindo aí para você, eu acabo separando, né, os investimentos para depois ter uma ideia de retorno, né, de investimento. Então, e com o óxido nitroso eu já paguei o curso, e nas sedações eu tenho o valor da parcela, então eu abato e o restante acaba sendo o meu lucro. Então, eu estou vendo um lucro aí todo mês, graças a Deus. Aumentou meu faturamento, e obviamente que aumentou meu lucro, né? Porque eu consegui pagar o equipamento com o dinheiro que eu fazia das próprias sedações, né? Então, isso foi muito bom. Os pacientes, né? A própria forma de trabalhar que acabou pagando o equipamento. Porque eu não tirei R$ 1 do meu bolso, dizer, eu tenho que tirar do meu bolso, pagar por fora. Não. As sedações que eu fazia acabavam que compensavam os valores que eu tinha de efetuar o pagamento para a empresa que eu comprei o equipamento. Hoje a sedação é uma das minhas principais fontes de renda, é a sedação. É isso, pessoal. É isso. É isso que eu estou falando para vocês. Vocês também podem. Se eles fizeram acontecer, vocês também podem fazer isso acontecer. E nós vamos ensinar passo a passo isso para vocês no nosso curso, muito mais profundamente do que eu falei aqui, óbvio, né? Muito mais profundamente. Aliás, tudo que eu falei até aqui para vocês, nós vamos falar mais profundamente, né? Vocês sabem, né? Nós tivemos 3 aulas, nós estamos com 6 horas praticamente de curso, pessoal. Nós tivemos 3 aulas durante a jornada. Eu falei bastante coisa, eu me doei o máximo. Eu espero que vocês tenham gostado bastante também. Mas não tem jeito, pessoal. Para avançar, vocês precisam dar um passo à frente. Vocês têm que se comprometer com esse avanço. O que eu garanto para vocês é que eu consigo sim levar vocês a isso. Mas para vocês chegarem lá, tem que dar um passo a mais. Em 6 horas eu não consigo explicar tudo para vocês, eu não consigo passar tudo para vocês. Agora é a hora de vocês falarem, eu quero, eu vou, eu posso, eu consigo.
Porque para conseguir levar vocês a utilizar o óxido nitroso com segurança, com todo o conhecimento necessário e ganhar dinheiro com isso, a gente tem um curso, pessoal, que é um curso dos mais tops do Brasil, um curso de 96 a 120 horas, um curso completo, que vai trazer conforto e segurança para o seu paciente. Eu falei para vocês, né, eu tenho 2 experiências, uma com sedação via oral, que eu vi uma parada respiratória num paciente com midazolam, paciente idoso, e já vi paciente jovem morrer na indução anestésica, né, com endovenoso. Tá? O óxido nitroso ele é extremamente seguro se você souber utilizar o óxido nitroso com segurança. E ele é extremamente rentável. E ele vai te trazer muito dinheiro e muita alegria no seu consultório, não tenha dúvida. Vocês viram aí, pessoal falando. Para isso, vocês precisam dar esse passo a mais e vir conosco fazer o nosso curso. Não tem como ser diferente, pessoal. O nosso curso é um curso que ele está na plataforma Hotmart online. Ele tem 16 módulos, pessoal. É um curso com 16 módulos. O primeiro módulo eu ensino para vocês, eu ensino neurociência, ou seja, como vocês podem aprender mais rápido e absorver melhor o conteúdo através do que a neurociência nos ensina. Aí o nosso segundo módulo é o histórico do óxido nitroso. Vocês vão conhecer toda a história do óxido nitroso mais profundamente. Terceiro módulo a gente fala sobre legislação. Quarto, quinto, sexto e sétimo módulo a gente fala sobre sistemas morfofuncionais. Nós vamos ver sistema neurológico, cardiovascular, respiratório e renal. Nós vamos entender toda a fisiologia, anatomia, histologia desses sistemas para poder entender como o óxido nitroso atua em todos esses sistemas, quais são as repercussões cardiovasculares, como a respiração, como é a farmacocinética através do nosso sistema respiratório, cardiovascular, enfim, é extremamente profundo. No quinto módulo, pessoal, no próximo módulo a gente fala sobre condições sistêmicas. Então aqui a gente está vendo aqui ainda o sistema nervoso. São 7 aulas no sistema nervoso. Né? Todos os módulos têm apostilas, tá? E exercício no final para testar seu conhecimento, uma ferramenta para você poder avaliar. Depois, pessoal, no sétimo módulo, a gente tem dor, medo e ansiedade. Então nós vamos falar no modo mais profundo como é a dor, como a dor é interpretada, qual a relação da dor com o sistema límbico e por que ela gera medo e ansiedade. Então nós vamos entender tudo isso no 8º módulo. Tá lá, ó, dor, medo e ansiedade, parte 1, parte 2. Logo depois vem os exercícios também. Depois, no módulo 9, nós vamos falar sobre condições sistêmicas. São várias aulas no módulo 9, onde a gente vai falar de propedêutica de clínica médica, como avaliar o nosso paciente, né? Sinais vitais, vamos falar uma aula inteira sobre sinais vitais, as principais doenças que acometem nossa população. Vamos falar de hipertensão, de diabetes, de epilepsia, de doenças renais, pacientes hepatopatas, enfim, nós vamos falar de várias doenças que acometem a nossa população, como diagnosticar essas doenças. Nós vamos falar de exames sistêmicos, quais os principais exames sistêmicos, eletrocardiograma, hemograma, raio-x de tórax, como pedir, como interpretar. Depois, no outro módulo de farmacologia, nós vamos ver a farmacologia dos gases e nós vamos também ter uma aula de analgesia multimodal, ou seja, como você melhora a analgesia do seu paciente, usando os 4 meios para isso, analgésico de ação central, periférica, anti-inflamatório não esteroidal e esteroidal, e como associar isso tudo. Depois, uma aula de indicações e contraindicações, onde nós vamos saber como que interagem os gases inalatórios em todos os tecidos e órgãos, e como, para quem indicar, como indicar e quando contraindicar o óxido nitroso. Depois uma aula inteira sobre os equipamentos, um outro módulo sobre como fazer, quais são as técnicas, técnica de titulação, técnica de indução rápida. Depois a gente tem um módulo de urgências e emergências de clínica médica. Vamos falar de crise hipertensiva, de convulsão, de infarto agudo do miocárdio, parada cardiorrespiratória, parada respiratória, síncope, lipotímia, enfim, nós vamos falar de todas as urgências e emergências médicas que acometem nossa clínica diária no consultório, e suporte básico de vida, no 15º módulo, onde a gente vai falar de suporte básico de vida, como manter o nosso paciente vivo caso ele tenha uma parada cardiorrespiratória, e no último módulo, então, no módulo 16, nós vamos ver isso tudo do ponto de vista prático. Tá? Nós vamos ver 2 casos clínicos, explicados detalhadamente, passo a passo, 2 casos clínicos, e também vamos ver os equipamentos, como montar, como desmontar, enfim, no 16º módulo, nós vamos falar da nossa parte prática. É bastante conteúdo, pessoal,
né? São 16 módulos aí, onde vocês vão sair extremamente seguros. Cada módulo tem apostila e exercícios. Vocês vão sair completamente seguros. Não tem um aluno nosso que não saia seguro no nosso curso. Não tem jeito, pessoal. Vocês têm que dar um passo à frente, né? Eu já fiz de tudo, o máximo que eu pude fazer por vocês eu fiz. E agora, realmente, para vocês poderem ser vanguarda, para vocês, né, poderem ganhar dinheiro, aproveitem o momento, tá? Aproveitem o momento, que realmente é um momento muito bom, que ainda são poucos consultórios que têm o óxido nitroso, então vocês conseguem realmente fazer a diferença e aumentar muito a clientela de vocês e, consequentemente, faturamento e o lucro de vocês, entrando agora para virarem vanguarda nessa história toda. Pessoal, eu ainda tenho aqui as garantias que eu vou dar para vocês. Então nós temos a garantia incondicional. O que é a garantia incondicional? Que ela não depende de nenhuma condição. Ou seja, você comprou o nosso curso, dentro de 7 dias, você se arrependeu por algum motivo, você vai lá, cancela a sua compra, né, na própria plataforma Hotmart, nem passa por nós esse processo, a própria plataforma já devolve seu dinheiro e bloqueia seu acesso ao nosso curso. Então essa é a nossa garantia incondicional, né? Ou seja, em 7 dias, se você não estiver satisfeito com o nosso curso, você cancela e recebe seu dinheiro de volta integralmente, sem problema nenhum. Aí vocês podem estar perguntando, acho que eu não vou entrar nessa turma, vou entrar na próxima. Quando vai ser a nossa próxima turma? Não sei, pessoal. De coração, não sei nem se vai ter outra turma esse ano. Por quê? Porque agora a minha preocupação vai ser com vocês que vão virar alunos do nosso curso. Então, a partir de agora, a minha preocupação é com vocês. Então, eu vou dar atenção para vocês, nós vamos estar juntos, eu vou estar preparando as coisas, vai ter momento de aulas ao vivo online, de tirar dúvidas no WhatsApp, de controle. Eu vou estar vendo o que vocês estão fazendo na plataforma, eu acompanho o desempenho de vocês durante o curso, um por um. Tá? Não é um curso largado, é online, largado. Não, senhor. Eu acompanho um por um de vocês durante o curso. Eu vejo quanto vocês estão fazendo, se vocês estão evoluindo bem, se está muito devagar, se está muito rápido. Eu vou acompanhar vocês diariamente. Então, a partir de agora, pessoal, eu vou me dedicar a vocês que estão entrando nessa turma. Tá? Nós vamos estar todos juntos. Então, a partir de agora, a minha preocupação é no aprendizado de vocês que estão entrando nessa turma. Então, eu não sei de coração, pessoal, quando vai ter a próxima turma. Então aproveitem a oportunidade e já entra nessa turma para garantir. Não espera o tempo passar, não, pessoal. Vem junto. Né? Não fica, será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu vou? Vai perder de novo a oportunidade. Não perca a oportunidade, porque realmente, pessoal, eu vou, a partir de agora, me dedicar aos alunos, aos nossos alunos. Tá? Então, realmente, vai ser atenção 100% em vocês que vão fazer parte dessa turma. Eu espero que grande parte de vocês venha estar conosco, tá? Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês nesses 3 dias. Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa jornada Ox Nitro. Ela foi preparada com muito carinho, com muita dedicação, né? Tudo, as 3 aulas, o que falar. Óbvio, como eu mostrei para vocês, não dá para falar tudo, né, em 6 horas, em 3 aulas. Vocês viram aí que a gente tem aí um conteúdo aí na plataforma online de 96 horas de curso, né? Então é um conteúdo muito extenso, tem muita coisa para se falar, e é óbvio que nesses 3 dias só eu não consigo passar tudo para vocês. Mas eu fiz questão de fazer um bom resumo de tudo, né, trazer os principais pontos para todos conhecerem, e você que realmente quer mudar a situação do seu paciente, quer mudar a situação do seu consultório, quer mudar a situação do país inteiro, do Brasil, em relação à percepção ao medo, e quer mudar as condições financeiras do seu consultório, da sua família, do seu filho, enfim, quer melhorar todo esse contexto na sua vida, vem fazer parte do nosso curso. Nosso curso está disponível, estão aí os links embaixo e algumas dúvidas aí embaixo também para vocês responderem. Eu estou no grupo do WhatsApp, eu e minha equipe, preparado para tirar as dúvidas de vocês. Faça curso e vem conhecer a gente de mais próximo, vem ser mais próximo, vem ser turma Ox Nitro, porque o Brasil precisa de você e a sua família vai avançar muito com tudo isso.
Um grande abraço. Eu gostei demais de estar com vocês aqui nesses 3 dias. Gostei muito mesmo de coração da integração, da interação no grupo do WhatsApp, nas mídias sociais, no Instagram, quem está me seguindo lá. É um grandíssimo prazer. Espero conhecê-los em breve, pessoalmente, estreitar o laço aí de relacionamento com os que fizerem o curso conosco. Beleza, pessoal? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Luciana, eu sou RT aqui do Instituto Harmony, minha especialidade é hospitalar e eu fiz o curso com o Cristiano Coni. Que curso maravilhoso! Gente, eu tenho experiência no Einstein, entendeu? E olha, o que eu aprendi com ele eu não aprendi nesse tempo no Einstein. Então, parabéns e venham fazer o curso com ele. Olá, eu sou James Fiorini, de Vargem Grande do Sul, sou periodontista. E por indicação de uma amiga dentista, vim fazer o curso aqui de óxido nitroso com o Dr. Cristiano e achei sensacional, é muito além do esperado e o conteúdo é sensacional. Estou muito satisfeito, saindo aqui com uma bagagem bem bacana. Pessoal, eu estou aqui, acabei de fazer o curso com o Cristiano Coni, com o Dr. Cristiano Coni, para um treinamento para habilitação com uso de sedação, com a sedação consciente com o uso do óxido nitroso. Fantástico, eu me senti muito segura para poder aplicar no meu consultório esse tipo de tratamento. Eu acho muito importante agregar esse valor aos tratamentos na nossa clínica diária. O conteúdo é riquíssimo, então acho que é por isso que nos traz tanta segurança. Então, nota 1000 para o curso, adorei. E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas Baroni, eu sou cirurgião dentista, vim aqui fazer o curso com o professor Cristiano Coni, de sedação consciente com óxido nitroso, né? O curso de habilitação. O curso desde o início muito bom, desde as aulas teóricas online, acrescentou bastante, aprendi bastante, um conteúdo bem denso. E agora que a gente veio nos dias presenciais, né? São 2 dias presenciais também que a gente aprendeu bastante, muito conteúdo, desde a parte prática também, que é bem legal, com suporte básico de vida. Aprendemos a fazer a sedação, né? A mexer nos equipamentos. E eu estou 100% preparado, né? Agora pode vir aí tanto a questão de sedação como suporte básico de vida, me sinto pronto. E é isso aí, indico o curso para todos os meus colegas, vale super a pena, nada de dor, nada de ansiedade, nada de medo nos pacientes. Valeu! Olá, boa tarde, meu nome é Vanessa, sou aluna aqui do curso do professor Cris, uma aula incrível, né? Um curso incrível que permite a gente rever aí vários sistemas, né? Principalmente, né, sinais vitais, toda a parte de como funciona o equipamento, como que funciona a atenção ao paciente. Então, um curso muito completo, né, que com certeza vocês vão amar, como nós amamos aqui no curso, então façam! Oi, a gente está aqui hoje, fizemos o curso de habilitação em analgesia inalatória, óxido nitroso. Eu acho que foi super válido, porque um conteúdo super completo, 96 horas de conteúdo aí, deu uma refrescada aí na memória em muita coisa que já tinha passado. E hoje eu me sinto muito preparado já para fazer a analgesia inalatória nos meus pacientes. Oi, tudo bem? Meu nome é Beatriz, sou cirurgiã dentista. Acabei de me formar na residência de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Escolhi fazer o curso do Cristiano, né, de óxido nitroso, porque eu quero dar mais conforto aos meus pacientes, quero me adaptar à condição que muitas vezes os pacientes se apresentam no consultório. E me agregou muito, assim, principalmente na prática diária, né? Eu acho que é o momento perfeito, terminar a residência e já embarcar no mercado de trabalho, tendo toda a bagagem que o curso traz pra gente. É uma revisão e traz um conhecimento até mais aprofundado de todos os sistemas, como lidar com as emergências, as urgências que a gente lida no consultório e muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Então, eu indico muito, adorei o curso e muito obrigada. Olá, meu nome é Cristiane, sou formada há 18 anos, tá? Sou especialista em implante, resolvi fazer o curso com o Cris. Nossa, sensacional o curso, aprendi muito nesse curso de óxido nitroso, recomendo para vocês 100%.
venham fazer, porque olha, excelente. Aprendi muito. Obrigada, professor. A diferença do Ox Nitro, do seu sucesso profissional, ou de qualquer sonho da sua vida, é entrar e fazer até dar certo. E não apenas ver se vai dar certo. Porque no final terão desafios. E aquele que entra para ver se vai dar certo, vai ficar vendo por todo o resto da vida. Não importa se você tem um PhD, um doutorado, um mestrado, ou apenas concluiu a graduação. Se você vai entrar no Ox Nitro até dar certo, o Ox Nitro é para você. Não tem como dar errado. Rio em direção ao mar.